Hoje nós temos um nome oficial do canal, Doug Doug News. News no ar. Posso contar hoje com a presença do Bart, que apresentei para vocês de uma certa forma, mas hoje eu gostaria de dizer um pouco a respeito do currículo dele, para que vocês conheçam o nosso sócio aqui, que tem uma fundamental importância em tudo que nós fazemos no canal, que se formou em logística pela Unifaat, também em comércio exterior pela Uninove, fez pós-graduação em negócios internacionais e exerce a carreira, a sua função na empresa multinacional como analista de comércio exterior. Então, para vocês verem que nós estamos amparados por um profissional Rapaz, o homem é brabo mesmo, hein? envergadura. Hoje o tema que nós vamos tratar é direito, introdução ao estudo do direito. O direito é muito amplo, é uma ciência, é uma arte também. Ciência porque tem método, tem sistemas, é dividido em seções, tem vários ramos. E hoje eu vou falar um pouco do direito, do conceito do direito que eu entendo mais correto. O direito é um conjunto de regras de caráter geral e abstrato que prevê hipóteses que incidirão nos casos concretos. O direito é, por excelência, acima das demais, a ciência da palavra. Vejamos agora como que funciona, na prática, o direito. Primeiro, nós temos que ter as condições da ação. Quais são elas? A possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual e a legitimidade. O que é a possibilidade jurídica do pedido? O pedido que está sendo feito em juízo tem que estar previsto na legislação, para que o juiz possa apreciar e julgar. A outra condição, a legitimidade, diz respeito à titularidade do direito daquele que está pleiteando algo em juízo. Portanto, o indivíduo tem que ser detentor do direito que ele está pleiteando. E o interesse é a posição favorável para a satisfação da pretensão aduzida. Essas são as três condições da ação. Fora isso, nós temos os pressupostos processuais. A capacidade, a competência jurisdicional, ou seja, você tem que enviar a ação para o juízo competente. Por exemplo, excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Atibaia, São Paulo. Essa é a competência. A competência pode ser em razão territorial, em razão do valor da causa, enfim. Vários outros elementos podem influenciar na competência, mas ela tem que ser correta para que o juiz seja competente para julgar aquela ação. Temos também a capacidade postulatória, que é a capacidade dada ao advogado mediante uma procuração outorgada pela parte para que possa representá-la em juízo, requerendo aquilo que de direito lhe pertence, pelo menos é essa a intenção. A capacidade de ser parte também. O menor de idade, por exemplo, ele tem que ser representado. Ele não pode, porque ele é absolutamente incapaz, então ele não pode agir em juízo sem a representação. Entre 16 e 18 anos, ele é assistido. E com 18 anos, ele tem a capacidade plena. Aí ele pode estar em juízo tranquilamente por si só, porque ele já está com idade suficiente para responder a todos os atos da vida civil. Visto isso, nós temos que entender agora como funciona a provocação da tutela jurisdicional. Ninguém vai fazer nada se você não bater as portas do judiciário. Tem que provocar a tutela. Com isso, existe uma petição inicial, que nós chamamos, ou exordial. E para que ela venha a ser apreciada, ela tem que atender requisitos que a lei impõe. Dentre eles, por exemplo, nós temos que ter o juízo competente, o nome da parte que está entrando com a ação, com a qualificação completa, profissão, CPF, RG, domicílio, o nome da ação, né? Vamos dizer uma ação de cobrança. Então, fulano de tal move uma ação contra, né, uma ação de indenização ou de cobrança em face de, aí você coloca também o nome da parte que está sendo processada. Qualifica da mesma forma que a primeira e começa a falar dos fatos. Depois que você narra os fatos, você vai falar do direito que ampara o pedido. Aí você vai explicar a lei, colocar a lei que se fundamenta o pedido que está sendo pleiteado. Depois do direito, você vai colocar ali as provas que você quer produzir. Depois, as provas elas poderão ser periciais, testemunhais, enfim. Essas são aquelas que você vai produzir em instrução e julgamento. São as audiências, né? Quando ocorrerem, caso não haja um acordo, uma audiência de conciliação, por exemplo, no Sejusc, no caso de Atibaia.
onde haverá uma tentativa de negociação que impedirá que esse processo vá avante, porque as partes se entenderam dialogando, que é o caminho mais importante e mais inteligente, porque você não precisará submeter o pedido à apreciação do juiz, que já tem uma série de demandas para apreciar e julgar, e ali ele vai simplesmente extinguir o feito desde que haja acordo e com o julgamento do mérito, embora ele não julgue, mas é essa terminologia legal que se usa. Caso não haja acordo entre as partes, o feito é levado para o juiz, remetido ao juízo. O juízo vai então designar uma audiência. Ou então, antes disso, quando o réu, no caso aqui vamos colocar que é o requerido numa ação civil, ele vai ser citado. A partir do momento que o indivíduo entrou com a ação e esses requisitos estão lá, que são o nome, a competência, a qualificação das partes, as provas, o valor da causa e o pedido, o juiz vai verificar se eles estão presentes. Se eles estiverem presentes, a parte formal estiver correta, aí ele vai examinar o mérito. E para examinar o mérito, ele vai então começar a verificar tudo que foi dito ali e o direito que ampara o pedido. A partir dali, ele entendendo que há sim possibilidade jurídica, todas as condições e pressupostos estão presentes, ele manda citar o réu. O que é citar o réu? É levar ao réu o conhecimento de que contra ele há uma demanda e que ele tem um prazo de 15 dias para que ele possa se defender através da contestação. Esse prazo ele é fatal. Se não for obedecido dentro de 15 dias, não for oferecida a contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na exordial. Ou seja, aquilo que foi pedido e não foi contestado é tido como verdadeiro e o cidadão que foi citado e não respondeu será condenado a pagar aquilo que está no processo. Então, essa é a parte assim básica do direito. Essa procuração é uma procuração necessária, né, porque outorga poderes. O advogado que recebe essa procuração, ele tem capacidade postulatória, que é aquela que permite ao advogado requerer em juízo. Há exceções. O juizado especial civil, por exemplo, até 40 salários mínimos, ele não precisa necessariamente ser representado por um advogado. Ele pode, ele mesmo, mover a ação, a parte que se entender lesada, ingressar no juizado, de acordo com a Lei 9.099 de 1995. E aí o rito é sumário, é mais rápido. Se a prova a ser produzida levar mais de 30 dias, aí será remetida ao juízo comum, procedimento ordinário que nós chamamos. Porque terá que ter mais tempo, a perícia, testemunhas e coisas do gênero. Marcada a audiência, as partes comparecerão, juntamente com seus advogados, onde o juiz então dará a palavra ao depoente, que falará sobre o direito que ele tem, as partes se manifestarão, as testemunhas serão ouvidas e as provas serão produzidas. Importante mencionar que na petição inicial tem que vir os documentos indispensáveis à propositura dela. Por exemplo, se eu entro com uma ação de divórcio, eu tenho que ter uma certidão de casamento nos autos, certo? Porque não há como eu declarar ou decretar um divórcio se não houver uma prova de que houve um casamento. Isso é uma questão óbvia, mas tem que constar lá. A partir dali, na contestação, o requerido ele pode colocar primeiramente as preliminares, dizendo que houve qualquer coisa ali que não foi observada e que era necessária a observância. Sendo assim, por exemplo, se o indivíduo entra com uma execução de título extrajudicial, uma nota promissória, por exemplo, e passou-se 3 anos, prescreve o direito dele ingressar com esse tipo de ação, porque nós temos prazo para entrar com a ação, tem a prescrição, tem a decadência, tem alguns institutos que ocorrem que, em decorrência do tempo, podem fazer com que o direito não seja alcançado. E aí o juiz, verificado isso, ele não vai nem entrar no pedido mais. Ele simplesmente extinguirá o feito sem julgamento do mérito. E aí há várias preliminares. A legitimidade de parte e várias outras que, se eu mencionar, vai levar muito tempo. Mas é importante que vocês saibam que existem e que elas são observadas antes do mérito. Depois, o juiz vai verificar que, não havendo nenhuma preliminar ali que possa impedir o andamento do feito, ele então verificará os elementos da contestação,
para verificar quem é que tem razão, e é claro que o requerido também produzirá as provas necessárias para defendê-lo. É importante que o advogado que venha representar o requerido, ele faça a impugnação de todos os pedidos feitos pelo autor da ação. Porque se ele deixar de fazer qualquer tipo de impugnação, aquilo que foi dito é tido como verdadeiro. Então, isso é fundamental. Durante o processo, pode haver recursos, por exemplo, no agravo de instrumento, por exemplo. A parte entende que tem que ser ouvida uma testemunha, o juiz pode indeferir o pedido, e aí a parte pode se socorrer de um instrumento chamado agravo de instrumento, que é um recurso que é levado para a Corte Superior, que é o Tribunal de Justiça, que examinará se aquilo tem ou não valor jurídico e que é realmente relevante para que se faça a justiça, e aí o juiz terá que ouvir a parte caso o agravo seja provido. Essa é uma parte recursal, tá? A partir dali serão produzidas as provas, todo mundo será ouvido, e o juiz, tendo já tudo baseado ali, ele vai sanear o feito, verificado que nenhum pressuposto escapou à atenção, nenhum requisito legal deixou de ser observado, ele vai julgar a partir das provas que foram produzidas nos autos. E aí ele pode sentenciar dando a procedência para um ou para outro, ou julgando improcedente, ou parcialmente procedente também. Ou seja, na sentença o magistrado colocará fundamentalmente aquilo que foi pedido e depois colocará tudo que tem nos autos e colocará a fundamentação da decisão. A parte que se entender lesada de alguma forma pode, a princípio, se entender que houve na sentença uma omissão, uma obscuridade, uma lacuna qualquer que seja, uma omissão, ele pode simplesmente pedir embargo de declaração para que aquela lacuna seja suprida. É importante também dizer que quando as condições da ação faltarem uma delas em algum momento e puder ser de alguma forma restaurada, ainda há tempo para que o processo não seja extinto, ele pode designar que seja aditada a inicial para que não seja prejudicado o feito por completo. E aí o advogado terá um prazo de 10 dias para fazê-lo, para que se regularize a representação processual, no caso, por exemplo, de uma procuração que não foi assinada pela parte. É um mero ato, mas tem que ser feito. Então, funciona dessa forma. Quais são as fontes? Porque o juiz não pode se omitir. Quando a lei for omissa, o juiz terá que se socorrer de outras fontes do direito para que ele possa, então, decidir. Ele não pode se eximir de julgar. Então, a primeira fonte do direito